E aí, galera, é um prazer ter vocês de novo aqui. Hoje a nossa aula vai ser sobre ácidos nucleicos, a molécula de DNA e a molécula de RNA. Você vai aprender a função de cada um deles e como é constituída a molécula. Fundamental para a tua prova, assista a aula. Mas antes, te inscreve, dá o like e indica para todo mundo, tá? O canal está crescendo com o apoio de vocês e eu já sou grato pra caramba, mas dá pra gente crescer muito mais. Um beijo! Fala, filhotes! Hoje a nossa aula é sobre ácidos nucleicos. Fica atento porque é um tema muito relevante para a prova, né? Então vamos lá. Quem são primeiro os ácidos nucleicos? São duas moléculas. É a molécula de DNA e a de RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. Primeiro vamos fazer uma aula mais geral para falar dos dois. Então repara bem. Os dois ácidos nucleicos são polímeros. O que é isso aqui, ó? Polímeros. Polímero é toda vez que eu pegar uma cadeia formada por unidades pequenas. Um exemplo, a proteína é um polímero formada por unidades chamados aminoácidos. O glicogênio também é um polímero, só que as unidades chamam glicose. Os ácidos nucleicos são polímeros e as unidades se chamam nucleotídeos. Então vamos lá. Tanto o DNA quanto o RNA são formados por unidades chamadas nucleotídeos. Então você precisa conhecer a estrutura de um nucleotídeo. Vamos junto. Um nucleotídeo é basicamente assim, ó. Ele tem basicamente três partes. Ele vai ter um açúcar, uma pentose, que é um açúcar que tem 5 átomos de carbono, tá? Ele vai ter o grupamento fosfato, que é o PO4-3, ó. E vai ter uma molécula chamada base nitrogenada. Então, todo nucleotídeo tem que ter uma pentose, o grupamento fosfato e tem que ter a base nitrogenada. Agora vem a grande pergunta. A gente se pergunta assim, professor, e os nucleotídeos do DNA e do RNA são iguais? A resposta é não. Quer ver? Vem cá comigo. Se você analisar o nucleotídeo do DNA, o açúcar pentose é chamado desoxirribose. E na molécula de RNA, o açúcar se chama ribose. A outra diferença grande está no tipo de base nitrogenada. Quer ver? Vem cá comigo. Olha só que interessante. Aqui eu estou vendo a molécula da desoxirribose e aqui eu tenho a molécula da ribose. Na hora de contar os carbonos vai ser imprescindível para a nossa aula, então me acompanha. Vai fazer assim, ó. Aqui ficou oxigênio. Então você conta agora no sentido horário, no sentido do relógio, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2. Aqui vai ser o carbono 3, aqui é o 4. E saindo eu vou ter bem aqui o 5. Você reparou? O carbono 5 não fica dentro do ciclo, fica fora, ó. Ok? A mesma coisa na ribose. Eu também tenho o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5, fora do anel. Fecharam? Essa pontinha é oxigênio e aqui oxigênio de novo. Fechou? Repara comigo agora. Aqui no carbono 1 é onde vai se prender a base nitrogenada. E nós temos dois grupos de bases nitrogenadas. Olha para cá, filho. Nós temos as bases chamadas de pirimídicas e as bases púricas. Primeiro entendo, tanto na base pirimídica como na base púrica eu tenho nitrogênio na cadeia, ó. Por isso que chama base nitrogenada, tem nitrogênio, tá? Só que as pirimídicas são formadas por apenas um anel, ó. Quem são as três pirimídicas? Vai ser a citosina, a timina e a uracila. Cuidado! A timina, filho, é uma base pirimídica e está presente só no DNA. E a uracila é uma base pirimídica e está presente só no RNA. Fechou? Já as bases púricas são aquelas que têm 2 anéis, ó, elas são maiores. Quem são as duas púricas?
vai ser a adenina e a guanina. Tanto a adenina como a guanina vão estar presentes no DNA e no RNA. Fechou? Então bora repassar comigo de novo aqui, vamos lá. Um nucleotídeo tem que ter uma pentose, repete aí, se for DNA vai ser a desoxirribose. Se for RNA, ribose. Aí vamos lá, no carbono 1 vai estar preso a base nitrogenada. No DNA tem timina e no RNA tem uracila. No carbono 5, olha aqui, fica preso o grupamento fosfato. No carbono 1 ficam as bases nitrogenadas e no carbono 5 fica preso o grupamento fosfato. Olha aqui, filho. Aqui tem uma molécula de RNA, ó, formada por vários nucleotídeos, e aqui tem uma molécula de DNA, ó, formada por vários nucleotídeos. Fechou? Qual vai ser a nossa aula agora? A gente vai começar a separar o DNA do RNA. Vamos separar a molécula de DNA do RNA. Então, primeiro, DNA. Me acompanha, vem cá. O DNA, como eu falei, quer dizer ácido desoxirribonucleico. Fechado isso? Primeiro pontinho, vamos deixar bem organizado, filho. Primeiro ponto. Qual é a localização dele, ó? O DNA é uma molécula que está presente no núcleo das nossas células eucariontes, né? Lembra de uma coisa importante, que as nossas células têm 46 cromossomos. Cada cromossomo equivale a uma molécula de DNA. Fica ligado. Vamos lá. Além do núcleo, o DNA também está presente no nucleóide. Nucleóide, filho, é o DNA das bactérias que fica disperso no citoplasma. Lembra que a bactéria não tem a carioteca. Fechado? Mais uma. Tem também DNA nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Por quê, professor? Porque a gente tem uma teoria que as mitocôndrias e cloroplastos eram bactérias que foram fagocitadas por células eucariontes. Chama a teoria da endossimbiose. A maior prova de que elas eram bactérias é que eles têm o seu próprio DNA e têm capacidade de autoduplicação. Fechou? Então, vamos repassar. O DNA está presente no núcleo, no nucleóide das bactérias, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Fechou? Outra coisa importante. O nucleotídeo do DNA tem que ter timina. Não pode ter uracila, tá? Timina. E o açúcar tem que ser a desoxirribose. Fechou? Mais um ponto. Função. A função do nosso DNA é que ele armazena as características genéticas. Ou seja, tudo no seu corpo, no meu corpo, que é definido geneticamente, são informaçõezinhas armazenadas no DNA. O meu pai me passou, por exemplo, DNA, genes, que determinam a cor do meu cabelo, assim como a minha mãe também, né? Então, o meu pai e a minha mãe me passaram genes que determinam o meu tipo sanguíneo. Então, essas características genéticas são armazenadas na molécula de DNA. Agora vem cá comigo. É muito fundamental, filho, que você reconheça as características do DNA. Primeiro, o DNA é formado por fita dupla de nucleotídeos. Olha essa imagem aqui, ó. Aqui eu tenho uma fita de nucleotídeos, aqui eu tenho uma segunda fita e elas estão ligadas. Fechou? Mais uma. As duas fitas são antiparalelas. Eu vou te mostrar que uma fita corre para cima, a outra fita corre para baixo. Por isso, antiparalelo, tá? Mais um ponto. O formato é helicoidal. O DNA, ele gira no seu próprio eixo. É como se fosse aquela escada giratória, sabe? Tá? Outra. O DNA é capaz de autoduplicação ou replicação. Isso é muito importante. Filhote, atenção agora. O DNA é a única molécula no mundo, é a única molécula em todo o universo que é capaz de se autoduplicar. Você entendeu o que eu disse? Nenhuma outra molécula consegue fazer cópias idênticas de si, só o DNA. Não esqueçam disso. É por isso que o DNA é a molécula ideal para armazenar informação genética. Porque como o DNA faz cópias idênticas, eu consigo transmitir para o meu filho cópias iguais do DNA que eu tenho. Você percebeu a importância? Graças ao DNA é que eu consigo transmitir características para os meus descendentes. Isso é muito importante e muito facilmente vai cair na sua prova. Fica ligado. Vamos lá. Agora vamos começar a discutir as características do DNA uma a uma, bora? Vamos lá começar. Primeiro, olha para cá, filho.
Esse desenho aqui para muitos pode parecer muito difícil, para você não vai ser. Me acompanha. Vamos separar as coisas? Primeiro, ó, eu tenho bem aqui a desoxirribose, a pentose. Ela tá de azul, tá? Aqui eu vou ter, ó, uma base nitrogenada. Fechou, filho? E aqui eu tenho o grupamento fosfato. Bora fazer a contagem dos carbonos? Vamos lá. Você olha bem aqui no açúcar, ó. Aí aqui é o carbono 1, aqui 2, aqui 3, aqui é o 4 e aqui é o 5, ó. Ele fica fora da cadeia, tá vendo? Esse carbono aqui eu vou chamar de 5' porque é o 5, filho. Vamos lembrar, ó. No carbono 5 é onde está preso o fosfato. Guarda isso pra mim, tá? É sempre no carbono 5 que fica preso o fosfato. Agora, olha o que vai acontecer, filho. Esse fosfato aqui, ó, que está preso no carbono 5, vai se ligar ao outro nucleotídeo, ó. Aí ele engata bem aqui no carbono 3. Você viu o que aconteceu? Vamos de novo, ó. O fosfato que estava ligado ao carbono 5 se ligou ao carbono 3. Por isso que nós dizemos que durante a montagem do DNA existe uma sequência de orientação, que é 5', 3'. Bora falar junto. É que o fosfato que estava ligado ao carbono 5 se ligou ao carbono 3. Fechou, filho? Vamos fazer de novo? Olha aqui, ó. O fosfato aqui está ligado ao carbono 5 e ele se conecta ao carbono 3. Qual é a sequência, então? 5', 3'. Fechou? Existe uma brincadeira entre nós biólogos que a gente fala assim, ó. Nós dizemos que o sentido da vida é 5', 3'. Por quê, filho? 5', 3' é o sentido de montagem do DNA. E o DNA é a molécula que determina as minhas características. Entendeu agora? Então vamos lá para cá de novo, ó. Então repara bem, numa cadeia de DNA, eu vou ter sempre ligação assim, ó. O fosfato que estava no carbono 5 se conecta ao carbono 3. Eu quero te mostrar isso bem aqui. Olha só aqui, filho, bora contar os carbonos? Vamos lá. Aqui é o carbono 1, aqui é o 2, 3, 4, 5. Esse é o fosfato, ó. Então vamos lá. O fosfato que está preso ao carbono 5 se liga ao carbono 3. Fechou? Aqui de novo, ó. Fosfato do carbono 5 se liga ao carbono 3. 5', 3'. Repara então, filho, que essa fita é montada para cima, ó. Agora, olha essa outra fita bem aqui. Olha como fica tudo igual. Olha para ficar atento, hein? Bem aqui é o oxigênio, lembra? Oxigênio. Aí bem aqui é o carbono 1. Aqui é o carbono 2. Aqui é o carbono 3. Aqui é o 4. E aqui é o 5, ó. Então vamos lá, o fosfato está preso no carbono 5 e se liga ao carbono 3. Você está vendo? Essa fita também está no sentido 5', 3'. Ó, 5', 3'. Só que uma vai para cima e a outra vai para baixo. Elas são antiparalelas. É claro que você deve estar se perguntando, prof, por que isso? Por que uma fita para cima ou para baixo? Vamos entender, vem cá, ó. Tem que ser antiparalelo por isso aqui, filho, ó. Reparem bem, nas duas fitas de DNA vai haver um pareamento entre as bases nitrogenadas. E o pareamento é assim, ó. Olha para cá, filho. A timina vai parear com a adenina sempre. E entre a timina e a adenina vão acontecer duas forças intermoleculares que você sabe chama ponte de hidrogênio. Daqui, ó. Uma ponte, segunda ponte, ó. Então repita sempre. Entre a timina e a adenina vão ter duas pontes. Mas para que ocorra esse acoplamento entre as duas, ó, essa ligação entre as duas, é preciso que esteja uma para cima e a outra para baixo. É por isso. Se as duas fitas não fossem antiparalelas, o pareamento não seria possível. Vem cá comigo. Olha agora a citosina, ó. A citosina sempre pareia com a guanina. E entre citosina e guanina vão ter três pontes de hidrogênio. Olha aqui. 1, 2, 3. Repete isso. Adenina e timina fazem sempre duas pontes. Guanina e citosina fazem sempre 3. Eu coloquei isso aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Adenina, timina, 2 pontes. Guanina, citosina, 3. Adenina e timina, 2 pontes. Guanina e citosina, 3. Então, ó, o nosso DNA é como se fosse uma escadinha. Repara comigo, filho. Aqui eu tenho o corrimão da escada e aqui é como se eu tivesse os degraus, ó. Fechou? Então, no corrimão
você vai dizer que a ligação que eu tenho aqui é fosfodiéster. Ó, é o fosfato, bem aqui ligando os dois, ó. A ligação é fosfodiéster. E nos degraus, eu vou ter uma força intermolecular chamada ponte de hidrogênio. Fechado isso? Não vai esquecer, tá? Então o DNA é como uma escada, ok? Olha outra coisa curiosa agora, vem cá comigo. Quando a gente fala de DNA, eu disse para vocês que ele é a única molécula no mundo que consegue fazer cópias idênticas de si. Você vai ver isso comigo agora, vamos lá. O nome é autoduplicação semiconservativa. Grandão, né? Mas não é assustador, você vai ver que é muito fácil. Vem cá, ó. Para ter a duplicação do DNA vai ser o seguinte. Primeiro, o DNA não tem cadeia dupla, filho. Então primeiro essas duas fitas vão se separar. Aqui, ó. E depois que as duas fitas separam, eu vou montar uma fita paralela do lado daqui e uma fita paralela do lado daqui. Eu trouxe essa imagem aqui aumentada, ó. Repara, esse aqui é o DNA original, esse aqui é o DNA mãe. E quando eu vou montando a fita paralela, eu vou fazendo o pareamento perfeito. Olha lá, filho. Onde tem adenina, entra timina. Onde tem guanina, entra citosina. Onde tem timina, adenina. Olha aqui, ó. Adenina vai entrar timina. Aqui, ó, guanina, quem entra, citosina. Aqui, timina, quem entra, adenina. Você está percebendo? O pareamento é sempre mantido. Quem é? Adenina com timina, guanina com citosina. Então existe uma regra para nós na genética. Qual é a regra, filho? No DNA, a quantidade de adenina e timina tem que ser igual. Estão pareados. E a quantidade de guanina e citosina tem que ser igual. E a soma dos quatro tem que dar quanto? 100. Vamos pegar um exemplo? Imagina que eu tenho um DNA. Aí eu falo que tem 15 adeninas. Bora devagar, hein? Se eu tenho 15 adeninas, quantas timinas tem? 15. Para poder parear, filho. Aí você conta 15 com 15 deu 30. Para 100 falta 70. Então vai ter 35 guaninas e 35 citosinas. Você pegou essa? Vamos para cá. Isso quer dizer então que para duplicar o DNA vamos repassar. Primeiro, eu separo as duas fitas. Depois, eu monto uma cadeia paralela desse lado e uma cadeia paralela do outro. E aí olha o que aconteceu, filho. Eu vou ter aqui dois DNAs filhos, ó. Mas olha que interessante. Cada DNA filho tem uma bandinha azul, que era da mãe, e uma banda rosa, que é nova. Olha de novo aqui. Vai ter uma banda azul, que era da mãe, e uma rosa, que é nova. Então, cada DNA filho tem uma bandinha da mãe e uma banda nova. Foi daí que veio o termo semi-conservativa. Agora uma dúvida, filho. Você me pergunta, professor, e essa duplicação do DNA, ela é sempre perfeita? Ela nunca tem erro? E a resposta é tem erro sim, e que bom que tem erro. Como assim? É que os erros que ocorrem durante a duplicação do DNA é o que nós chamamos de mutações. E graças às mutações surgem novos genes, aumenta a variabilidade genética. Então não te assusta na prova se o professor disser que graças às mutações existem pessoas que curtem rock, tem pessoa que curte sertanejo, tem pessoas que gostam de futebol, outros gostam de vôlei, existem pessoas brancas, negras, alta, baixa, existem pessoas de cabelo liso, encaracolado. Graças às mutações, nós somos tão diferentes. E isso é muito importante porque uma população que tem grande diversidade está mais protegida contra as variações ambientais. Fica atento. Volta para cá, filho, agora. Outra coisa fundamental. Isso aqui é muito legal, fica atento agora, hein? O nosso DNA, ele se expressa para determinar uma característica, para montar uma proteína. Eu quero que você conheça quais são as 3 etapas da expressão de um gene. Vem cá comigo. Primeiro, imagina que isso aqui é um pedaço de DNA, ó. Vamos lá. Esse trecho de DNA, esse fragmento de DNA, vou imaginar que determina uma característica em você. Então essa região se chama gene. Primeiro, filho, esse gene vai ser transcrição, ó. E a partir do DNA vai ser montado um RNA. Esse RNA é chamado de primário. Por que chama RNA primário? Porque, olha que curioso, filho. Dentro de um gene, existem trincas ativas, que são chamados exons. Eu vou representar pelas pretas aqui, ó.
E eu tenho as trincas inativas, são os introns, que eu vou representar de amarelo. Quando acontece a transcrição, eu vou transcrever todas elas, os exons e os introns. Agora vai acontecer um fenômeno lindo, filho. Vai ocorrer um fenômeno chamado splicing. O que é o splicing? É a limpeza. Eu vou pegar o RNA, que tem exons e introns, e vou remover os introns. Aquelas trincas inativas, ó, vão ser removidas. Vão ficar só os exons. Como é o nome do evento? Splicing. E olha que interessante. Esse RNA agora vai ser mandado lá para o citoplasma. A produção do RNA é no núcleo, mas ele vai ser enviado para o citoplasma. Lá no citoplasma acontece a tradução. O que é tradução, filho? O RNA vai ser lido por uma organela chamada ribossomo. E aí eu vou ter a montagem de uma proteína. Fecharam? Então cuidado com a prova. Meninos, atenção! Se aparecer na prova de vocês qualquer alteração que afete a transcrição, ou que afete o splicing, ou que afete a tradução da proteína, você vai dizer que essa alteração modificou a expressão gênica. Agora, qualquer erro que ocorra após a produção da proteína, a gente chama erro do metabolismo. Fechou isso? Até a proteína é um erro na expressão gênica, após a proteína é um erro do metabolismo. Fechado isso? Vem cá comigo agora. Agora eu vou te apresentar a molécula de RNA. Olha para cá, filho, as diferenças. RNA quer dizer ácido ribonucleico. Vamos lá, localização. Tem RNA no núcleo, tem RNA nas mitocôndrias e tem RNA no cloroplasto. Fechado isso? Então tem RNA no núcleo e no citoplasma. Fechou, filho? Os nucleotídeos do RNA não são iguais ao DNA. Por quê? Porque aqui não tem timina, vai ter uracila. E o açúcar não é a desoxirribose, o açúcar agora é a ribose. Fechou, filho? E uma diferença muito grande. As funções do RNA. O RNA tem uma função metabólica, porque eu vou te ensinar que o RNA participa da síntese proteica. Você diz assim, ó, o DNA tem a função hereditária, porque ele armazena a informação genética. Mas é o RNA que tem função metabólica. É o RNA que vai produzir as proteínas. E eu vou te ensinar isso numa próxima aula. Me acompanha aqui. Agora, características, ó. Vamos lembrar. O DNA tinha cadeia dupla. E o RNA? É simples. É uma fita única. Tá aqui, ó. Fecharam? Mais uma. O DNA era capaz de autoduplicação. O RNA não, filho. Não. O nosso RNA é produzido a partir do DNA. E o nome desse processo é transcrição. Fechado isso? Então vamos junto. Primeiro dá uma olhadinha aqui, ó. Na imagem eu estou mostrando a adenina, ó, citosina, a guanina e olha a uracila bem aqui. Isso é muito importante, tá? Não pode ter timina no RNA. Vamos junto agora. Agora olha essa imagem. Eu acho ela linda, dá para entender muito legal. Olha só, aqui tem um cromossomo. Vamos repassar? O cromossomo tem DNA. Aí eu peguei o DNA do cromossomo e estiquei. Tá aqui, filho, ó, tá esticado. Aí lembra, o DNA é dividido em genes, que determinam característica, né? Vamos lá. O que eu fiz, ó? Eu peguei e abri um gene. Pode reparar, ó, aqui tem um pedaço de DNA, um gene, e eu abri. Quando eu abrir o gene, o que vai acontecer agora? Eu vou usar algumas enzimas para produzir o RNA. Aí olha só que legal, filho, faz comigo agora, vamos lá. Se no DNA tiver adenina, no RNA vai entrar uracila. Se no DNA tiver timina, no RNA vai entrar adenina. Você entendeu a história? Não pode botar timina no RNA. Reparem que a molécula de RNA é produzida a partir de um lado do DNA. Esse lado do DNA, que vai ser utilizado como molde para eu montar o RNA, é chamado fita molde. O outro lado não é utilizado. Essa divisão, essa escolha é feita de maneira aleatória, tá? Sempre que eu abrir o DNA, um lado vai ser molde, o outro não. Fechado isso? E sempre que eu precisar
do produto de um gene, lembra disso? O gene tem que abrir para ser montado um RNA, para que ocorra o fenômeno da transcrição. Esse RNA vai lá para o citoplasma, onde ele vai ser traduzido em uma proteína. Fala, filhote! Você assistiu essa aula inteira? Então assista a sequência, te prepara para o Enem. Não esquece, divulga o nosso canal para o seu amigo que vai prestar Enem e para todo mundo que tem interesse em biologia. Quanto mais inscritos, mais eu gravo aula para você. Beijo!